dia, boa tarde ou boa noite. Sejam bem-vindos e bem-vindas ao Help Química. Eu sou o professor Emerson Gonçalves e vou estar conduzindo essa aula aqui no nosso canal. Galera, na aula de hoje nós vamos trabalhar com alguns exercícios referente aos conteúdos que nós vimos nas últimas 3 aulas. Aula 1, 2 e aula 3. E até mesmo algumas coisas da aula 4 também, como os gráficos das mudanças de estados físicos. Então não são 3 e sim são 4, né, galera? Mas tudo bem. Galera, vamos já deixando aquele joinha aqui nesse vídeo, né? Se você já é assinante do canal. Se você não é assinante, além de deixar o joinha, já aproveita o embalo, já vem, se inscreva aqui no Help Química, que aí assim você vai ficar por dentro de todas as novidades que aparecerem aqui no canal. Tudo bem? Lembrando a todos que esse material dessa aula ele já está disponível no meu site, tá bom? Eu vou deixar aqui embaixo nesse vídeo a descrição para você poder estar indo conhecer o meu site, pegar o material, né, e ver até mesmo essas questões. Bom, essas questões que nós vamos trabalhar hoje, como eu mencionei na aula 4, é bem mesmo para a gente fixar um pouco dos últimos conteúdos que nós vimos, galera. Essas questões, elas são questões que eu dei em prova esse ano, né, 2021, para as turmas do 9º ano, beleza? Bom, vamos ver então essa primeira questão, ela é uma questão adaptada da UERJ, né, da Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Vamos ver o que ela traz aqui para nós, é o seguinte, diz assim: duas substâncias A e B possuem os seguintes gráficos de aquecimento nas mesmas condições experimentais. Bom, quais são essas condições experimentais aqui, né? Porque tem gente, às vezes a gente bate o olho nisso daqui, dá um leve desespero. Quando ele fala mesma condição experimental, ele está querendo dizer assim, ele usou o mesmo volume da substância, ele usou o mesmo recipiente, a mesma quantidade de calor, mesma pressão. Isso são as mesmas condições experimentais. Ela não vai fazer tanta diferença aqui para nós. Bom, uma coisa que eu queria começar chamando a atenção em relação a esses gráficos, né? E nós vimos na aula de número 4. Se você não viu, se você não lembra, vou deixar aqui em cima o card para você rever a aula de número 4. Uma coisa que eu queria chamar a atenção aqui é que pelos patamares desses gráficos, né, eles têm esse comportamento aqui, né, que eu desenhei aqui em vermelho, o comportamento da escadinha. Esse comportamento da escadinha significa que nós estamos trabalhando com substâncias que sejam simples. Desculpa, que sejam puras, ok? Então não tem nada agregado a essas substâncias. Então tanto A, tanto B são substâncias ditas como puras. Então olha só, moçada. Ele pede assim, de acordo com o gráfico, nós podemos concluir. O que nós podemos concluir? Vamos ler as alternativas e vamos ver qual que é a correta. Alternativa letra A. O gráfico representado em A aquece mais rápido do que o representado em B. Bom, no caso aqui, o que a gente tem que estar observando é o tempo que é gasto para chegar nas temperaturas de fusão. Então, vamos fazer aqui um destaque aqui embaixo. Em amarelo vai se referir às nossas temperaturas de fusão, é onde que o patamar está retinho. Bora colocar aqui para a gente não esquecer que é a nossa fusão. E aqui também é a nossa fusão. E aqui em cima é a nossa ebulição. Então aqui e também aqui. Então aqui, escrever aqui é a nossa ebulição e aqui em cima é a nossa ebulição. Então chegamos aqui nos dois patamares, tanto de fusão, tanto de ebulição. Note que no primeiro gráfico é gasto 20 minutos para chegar, né, na fusão. Enquanto no segundo gráfico é gasto um tempo de 10 minutos. Ok? Então, olha o que está dizendo aqui. O gráfico A aquece mais rápido do que o B. Então, já na fusão a gente já viu que isso não é verdade.
certo? Agora, aqui na ebulição, o gráfico A chega em 55 minutos até a ebulição, enquanto o que está representando a substância B gasta 60 minutos. Bom, então esse caminho que a gente seguiu, né, ele não foi um caminho muito bom, vocês concordam? De olhar começando da fusão e da ebulição? Então, nesse caso, então, o que que nós vamos fazer, né? Qual que vai ser o pulo do gato para nós, digamos assim, tirarmos esse contratempo observado aqui nesse gráfico e o contratempo observado aqui nesse outro gráfico? Para a gente pensar nisso, vamos pensar até onde vai a ebulição, o tempo que gasta para terminar a ebulição. Então, olha só, no gráfico a ebulição vem até aqui, ó, 80 minutos. Enquanto no gráfico B, da substância B, a ebulição termina em 90 minutos. Ou seja, para a gente chegar nas mesmas condições final do experimento, a substância representada em D, ela gastou um tempo maior do que a representada em A. Ou seja, o gráfico da substância A, ele vai aquecer de forma muito mais rápida do que o representado em B. Logo, a gente já mata de cara que a alternativa correta é a que está na letra A, de amor. Ah, essa foi muito fácil, dá uma mais difícil. Vamos só ler antes as outras alternativas só para ter certeza que é essa mesmo. Vamos lá. Alternativa B. O gráfico representado em A aquece mais lento do que o representado em B. Não, ele não aquece mais lento, ele aquece mais rápido. Então, não pode ser a B. A fusão do gráfico A ocorre no tempo de 5 minutos, enquanto a de B no tempo de 15 minutos. Então, olha só. A fusão no gráfico A é no tempo de 20 minutos e não de 5 minutos, enquanto a do tempo B, ela ocorre aqui no tempo de 10 minutos e não de 15 minutos. Então, a alternativa C também é falsa. Alternativa D. A ebulição da substância A ocorre no tempo de 20 minutos. Na verdade, a ebulição não. A fusão sim. E a alternativa E. A substância B foi analisada no tempo de 90 minutos. Essa E pode confundir. Mas olha o que acontece. 90 minutos aqui na substância B termina a ebulição. Então, terminada a ebulição, todo o material líquido foi transformado em gás. E olha aqui, ó, tem esse patamarzinho aqui que não indicou o tempo, mas que indicou que continuou sendo analisado o comportamento da substância, a temperatura da substância, depois que ela converteu para o estado gasoso. Então, a alternativa E, ela também é falsa, confirmando assim que a letra A é a alternativa verdadeira. Facinho, facinho? Sim! Então vamos para a próxima questão. Diz assim, uma questão que eu cobrei em prova, diz assim: a partir de 2009, a Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, vai proibir a fabricação, importação e comercialização de termômetros e medidores de pressão que utilizam coluna de mercúrio para diagnóstico de saúde, ou seja, o termômetro com mercúrio ou até mesmo medidor de pressão para o ser humano foi proibido a partir do ano de 2019 pela Anvisa. Aí olha o que ele diz aqui no texto. O objetivo é evitar danos à saúde e ao ambiente, uma vez que o mercúrio é um material tóxico, ou seja, faz mal o mercúrio, machuca, mata, né? E tem vários problemas aí que pode vir a ser acarretado com mercúrio. Sabendo que a temperatura de fusão do mercúrio é de menos 39 graus Celsius e sua temperatura de ebulição é de 357 graus Celsius, assinale a alternativa em qual condição a seguir ele não poderia ser usado. Né? Você que está aí com o seu material, faz um destaque nesse não aqui, galera. Por quê? Isso é algo que pega quando a gente está fazendo provas, né? A gente, às vezes, não presta atenção
né, e já sai marcando qualquer uma sem ver essa palavrinha-chave. Então ele fala aqui o que não poderia ser usado. Então olha só, para medir a temperatura ambiente. Então vamos pensar no funcionamento do mercúrio aqui, galera. Como que ele é usado como medidor? O mercúrio, para ser usado como medidor, você tem aqui, né? Tem a negocinho de mercúrio, pá, aí aqueceu, aí ele vai subir por uma coluna ou vai descer. Então, para ele ter esse movimento de subir ou descer, né, para ele ter essa movimentação quase que livre, ele precisa estar no estado físico líquido, ok? Então, nesse caso aqui, a temperatura ambiente ela tem que estar entre a temperatura de fusão, que é menos 39 graus Celsius, e entre a temperatura de ebulição, que é 357 graus Celsius. No nosso caso aqui, moçada, a temperatura ambiente, então a nossa temperatura ambiente, ela é, por conversão, dada em 25 graus Celsius. Ou seja, se a temperatura de 25 graus Celsius, o mercúrio estaria o quê? Estaria no estado físico líquido. Então ele sim, ele poderia ser usado de maneira que essa não é a alternativa que nós iremos marcar. Vamos ver a alternativa B, B de bola. Para medir a temperatura de ebulição da água a nível do mar. Galera, olha aqui, nota que aqui, temperatura de ebulição da água a nível do mar. Note que aqui eu não falei qual que é essa temperatura. Isso para você que vai fazer uma prova do Enem, da vida, ou até mesmo de alguns vestibulares, como por exemplo a FUVEST, a UERJ, a Unicamp. Esse tipo de temperatura, galera, são temperaturas que eles consideram um pré-requisito, são temperaturas que eles consideram que você já tem que saber. E a nível do mar, a água ela vai ferver a 100 graus Celsius, beleza? Então, nessa condição, nós ainda continuamos tendo mercúrio estando líquido. Então, ele sim, ele pode ser usado para medir a temperatura de ebulição da água a nível do mar. Beleza? Agora, olha só uma coisa aqui na alternativa C, que não é tão trivial e não é tão conhecimento geral assim. Quando ele fala da temperatura do chumbo fundido, aí olha que ele te deu essa temperatura do chumbo fundido, né? Então a temperatura do chumbo fundido é em 327 graus Celsius. Beleza? Ele estaria líquido aqui, ele estaria derretido aqui. E sim, nós conseguiríamos medir a temperatura do chumbo usando uma coluna de mercúrio. Então não é essa a alternativa, né? E eu vou dar um salto aqui para a letra E, né? Por questões óbvias, que vocês já devem ter desconfiado qual é, né? Mas aqui na E ele fala para medir a temperatura de uma pessoa com febre. Vamos colocar aqui só pessoa com febre. A pessoa com febre, note que eu também não te dei aqui qual que é a temperatura da pessoa com febre. Mas a gente sabe que a gente aprendeu lá na biologia, né, que a temperatura do corpo humano ela varia em torno de 35 até uns 36,5, beirando 37, é uma temperatura normal, né? E aí a pessoa com febre, né, ou estado febril, vai de 37, né, começa já a indicar seu indicativo de febre ou febril, e de 38 ao 40 ela é considerada como febre. Beleza, galera? Então, nessa temperatura nós temos o mercúrio líquido ainda e ele pode ser usado. E aqui agora na nossa última alternativa, né, que de fato é a questão correta, olha o que ele diz aqui, né, a temperatura de um alto forno, na parte interna de um alto forno, né, usada aí nas metalúrgicas para derreter vários tipos de metais, é aproximadamente 2.000 graus Celsius, galera. Então sim, nessas condições de ser aproximadamente 2.000 graus Celsius, o que nós teríamos? Nós teríamos a temperatura de ebulição do mercúrio, né? Já teria excedido, ele já teria ido para gás e não poderia ser usado para medir essa temperatura, fazendo com que a letra D de dado seja a nossa alternativa correta neste exercício. Tudo bem? Vamos fazer mais um então para a gente poder finalizar a aula? Então, esse daqui é uma interpretação de uma tabela, tá? É um probleminha do Mackenzie. E ele diz o seguinte:
as fases de agregação para substâncias abaixo, quando exposta a uma temperatura de 30 graus Celsius, são respectivamente, ou seja, né, se você tem dúvida de interpretar essas tabelinhas, né, faz um plano cartesiano. Então, olha aqui, nesse primeiro caso aqui, por exemplo, bota o zero aqui, aí o 30 graus está aqui bem perto do zero, lá na frente está o 356,9 e lá atrás está o menos 38,87. Então, aqui a nossa fusão, aqui a nossa ebulição, e todo mundo que está aqui nesse meio está o quê? Está no estado físico líquido, ou seja, a 30 graus Celsius, o mercúrio está entre a fusão e entre a ebulição. Então, o mercúrio aqui nesse cara está líquido. Né? Então, aqui, o primeiro caso, a gente já descobriu, vou colocar só um Lzinho aqui na frente, tá, galera? Que esse cara está líquido. Então, a gente já eliminaria a alternativa A, a alternativa D e a alternativa E. Amônia. Amônia, note que o 30 graus está bem acima da temperatura de ebulição. Então, a amônia está gasosa. Opa! Sequência, líquido e gasoso só pode ser a letra C. A gente elimina a letra B de bola. Então, vocês estão vendo, galera, como que tem questões, né, de múltipla escolha, que basta a gente saber apenas um dos pontos que estão pedindo, né, para a gente conseguir arrasar, para a gente já conseguir assim ir direto ao ponto, matar aquela alternativa, né, e arrebentar e até mesmo ganhar tempo numa prova grande, como a prova do Enem, por exemplo, que você precisa de treinar muito, né, muitas questões em pouco tempo, né, galera? E é claro, priorizando as questões fáceis. Tudo bem? Facinho, facinho? Então tá bom, pessoal, você que me acompanhou aqui até agora, deixa o like aqui no canal, né? Me motiva aí a fazer mais vídeos como esse. Beijo no coração, na aula 6 a gente continua o conteúdo. Um abraço, galera, valeu e até o nosso próximo encontro. Tchau!